Nos corredores dourados da corte real do Egito, surgiu uma história de amor encantadora, digna de conto de fadas, entre a rainha Farida e o rei Faruque. Mas como esse casamento do século se transformou em um dos relacionamentos mais tóxicos da realeza? Prepare-se para uma jornada épica enquanto exploramos o casamento cruel de Farida com Faruque, a última rainha do Egito. Número 1. Vida antes da realeza. Existe um velho ditado que diz: pesada é a cabeça que usa a coroa. E no caso de Farida, essa frase se encaixa perfeitamente. Ela começou sua jornada como uma jovem sonhadora e promissora, mas acabou mergulhada em um drama real digno de tragédia. Antes de se tornar rainha, Farida era vista como um exemplo de beleza, educação e graça, uma jovem admirada por todos. Era como se tivesse saído de um conto da Disney, com uma vida confortável e um futuro promissor. Nascida como Safiná Zulfikar em 5 de setembro de 1921, ela fazia parte de uma família egípcia tradicional e abastada. Seu pai, Yusuf Zulfikar, era um juiz renomado e muito respeitado nos círculos políticos e jurídicos do Egito. Sua mãe, Zab Sayed, também não estava distante dos centros de poder. Ela era dama de companhia da rainha Nazli Sabri, esposa do então rei. Desde a infância, Safinaz, que mais tarde se tornaria Farida, já estava inserida nos bastidores da monarquia. E foi justamente essa proximidade com a elite que acabaria mudando o rumo da sua vida para sempre. Número 2. O encontro com o rei. O ano era 1937, e o Egito celebrava um momento histórico. O jovem príncipe Faruque acabava de ser coroado como rei, após a morte de seu pai, Fuad I. Aos 16 anos, ele se tornava o novo soberano do país. E embora ninguém soubesse na época, Faruque seria o último rei da história egípcia. Ele havia nascido em 11 de fevereiro de 1920, no luxuoso Palácio Abdein, localizado no coração do Cairo. Era o primogênito do casamento entre o rei Fuad I Bibel e sua segunda esposa Nazli. Faruque carregava em seu sangue uma combinação exótica de ancestrais. Descendia de albaneses, circassianos, turcos, franceses e gregos. Uma mistura que simbolizava a complexa herança cultural da realeza egípcia. Durante a infância, o jovem príncipe viveu isolado do mundo exterior. Seu pai não permitia que ele tivesse amigos fora da família, e seu círculo social era restrito basicamente às suas irmãs, Fáuzia, Faiza e Faika. Ele cresceu entre os luxos dos palácios, mas sem experiências de vida além das paredes douradas da monarquia. Foi nesse cenário que, assim que assumiu o trono, decidiu que precisava encontrar uma esposa. E numa reviravolta do destino, cruzou seu caminho com o de Safiná Zulfikar. Número 3. A viagem que mudou tudo. Na ocasião em que os olhos do rei Faruque encontraram pela primeira vez a jovem Safinaz, ela estava no palácio acompanhando sua mãe, em uma visita comum. Mas para o novo rei, aquele momento foi qualquer coisa, menos comum. Ele ficou completamente hipnotizado por sua beleza e elegância, a ponto de não conseguir desviar o olhar. Foi então que decidiu agir com a pressa típica da juventude, e com o poder de um rei. Faruque pediu à sua mãe, a rainha Nazli, que entrasse em contato com os pais da jovem e informasse que Safinaz seria convidada para acompanhar o rei e suas irmãs em uma viagem internacional para St. Moritz, na Suíça. O convite parecia uma gentileza, mas na prática era uma ordem disfarçada. Os pais de Safinaz hesitaram, preocupados com os estudos da filha e com os riscos de retirá-la da escola. No entanto, a rainha Nazli foi categórica. Disse que se tratava de uma determinação real e que não poderia ser desobedecida. Diante disso, mesmo com todo o prestígio que tinham, os Zulfikar se viram sem escolha. E assim, a jovem embarcou em uma viagem que mudaria sua vida para sempre. Número 4. Presentes, promessas e proposta de casamento. Durante a viagem e nas semanas seguintes, o rei Faruque não poupou esforços para conquistar a jovem. Enviava flores, joias e mensagens cheias de romantismo com frequência. Era um verdadeiro bombardeio de gestos encantadores que, aos poucos, foram deixando Safinaz sem chão. Tomado pela paixão, Faruque decidiu ir além e fez o impensável. Aos 15 anos, a jovem recebeu um pedido de casamento direto do rei do Egito. Embora lisonjeada, ela não se deixou levar totalmente pelos presentes e promessas. Com maturidade incomum para a idade, pediu um tempo para pensar e deixou claro que queria discutir o assunto com seu pai. Afinal, não se tratava apenas de um conto de fadas. Era a decisão mais importante de sua vida. Número 5.
o conselho do pai. Quando Yusuf Zulfikar ficou sabendo do interesse do rei em se casar com sua filha adolescente, não hesitou nem por um segundo. Disse que era uma péssima ideia, e foi direto ao ponto. Ele não questionava a importância ou o poder do trono, tampouco se preocupava com a reputação da família. Para Yusuf, o principal era o bem-estar da filha. E ele enxergava o casamento com Farouk como um risco enorme. Segundo ele, entrar para a família real significava abrir mão da liberdade, da autonomia e da segurança emocional. Era um ambiente instável, perigoso e repleto de interesses. E mesmo que o jovem rei parecesse encantador naquele momento, o pai de Farida temia, com razão, o que viria depois. Suas palavras seriam proféticas. Número 6. Um rei mimado e imaturo, o que muita gente não sabia na época, ou preferia ignorar, era que o rei Farouk não era exatamente o príncipe dos sonhos. Apesar da aparência charmosa e do carisma inicial, ele era extremamente imaturo, preguiçoso e irresponsável. Sua relação com os estudos era péssima. Chegou a reprovar no exame de admissão de Eton College porque preferiu passar a véspera em uma festa. Relatos indicam que ele esperava receber as respostas durante a prova. Uma atitude que já revelava sua falta de comprometimento. Além disso, Safinaz só se tornou uma opção porque a primeira paixão do rei havia recusado seu afeto. Ou seja, ela entrou nessa história como um plano B. E mesmo assim, acabou sendo sufocada por uma enxurrada de presentes e insistência. Era um verdadeiro bombardeio amoroso, típico de relacionamentos tóxicos. Número 7. O não virou sim, na base da intimidação. Com o pedido rejeitado inicialmente, o rei decidiu agir com pressão. Farouk procurou Yusuf Zulfikar pessoalmente para pedir a mão de Safinaz, respeitando o protocolo da época. Mas, mais uma vez, o pai se manteve firme. Disse que a filha era jovem demais, que precisava amadurecer, estudar, ganhar vivência. Acreditava que era cedo demais para se tornar rainha e, principalmente, esposa de um rei impulsivo. A resposta negativa deixou Farouk enfurecido. Pouco tempo depois, em uma viagem para Beirute, Yusuf foi detido sob falsas acusações ao embarcar em um navio. Tudo indicava que o rei estava por trás disso. No palácio de Montaza, Farouk fez uma proposta indecente. Ou o juiz aceitava o título de pachá e se tornava parte da realeza, ou enfrentaria as consequências. Diante da ameaça, ele cedeu. Número 8. O pedido oficial de casamento. Depois de dobrar o pai, Farouk decidiu impressionar a filha. Em seu 16º aniversário, apareceu na festa de Farida dirigindo um Alfa Romeo e, em público, fez o pedido oficial de casamento. Para tornar a oferta mais atraente, ofereceu um dote de $50.000, uma quantia altíssima na época, e um diamante igualmente valioso. E não parou por aí. Enviou mais joias, mais presentes, mais gestos apaixonados. Além disso, mudou seu nome de Safinaz para Farida, alegando que nomes com a letra F traziam sorte. Farida, emocionada e pressionada, aceitou. Mal sabia ela o que viria pela frente. Número 9. O anúncio do noivado e a tragédia pública. O Egito inteiro comemorou quando o rei anunciou o noivado com Farida. A notícia se espalhou como fogo e multidões tomaram as ruas em celebração. Mas o clima de festa virou tragédia rapidamente. A aglomeração diante do palácio se transformou em tumulto, resultando na morte de 22 pessoas e em ferimentos graves em outras dezenas. Para muitos, aquele episódio não era apenas um acidente. Era um sinal sombrio de que a união real estava cercada por maus presságios. E de fato estavam certos. Número 10. A máscara caiu com a aproximação do casamento. Farida começou a enxergar quem Farouk realmente era. Agora que havia conseguido o que queria, o rei se sentia confortável para mostrar seu verdadeiro temperamento. Autoritário, impulsivo e muitas vezes agressivo, ele não aceitava ser questionado. Nem mesmo sua noiva escapava de seus ataques. Farida passou a sofrer emocionalmente ainda antes do casamento oficial. Além disso, o rei tinha uma admiração nada saudável pela Itália fascista de Benito Mussolini. Ele se espelhava naquele ideal de masculinidade tóxica e controle absoluto, algo que influenciava diretamente a forma como tratava sua futura esposa. Número 11. O nascimento da princesa Faiza. Em 7 de abril de 1940, o Palácio Abideen, no coração do Cairo, foi novamente palco de comemoração. A rainha Farida havia dado à luz sua segunda filha. Durante toda a gravidez,
O rei Farouk manteve viva a esperança de finalmente ter um herdeiro homem, algo que ele considerava fundamental para consolidar sua imagem como um líder completo diante do povo e da corte. No entanto, mais uma vez, o destino contrariou suas expectativas. Farida deu à luz outra menina, uma linda criança que recebeu o nome de Faiza, possivelmente em homenagem a uma das irmãs do próprio rei. A escolha do nome demonstrava uma tentativa de manter o ambiente palaciano harmonioso, mas na prática, a frustração de Farouk era visível. Em vez de celebrar a chegada da filha, o rei reagiu com frieza. Ele deixou transparecer seu desapontamento, e isso magoou profundamente a rainha, que desejava apenas amor e reconhecimento por parte do marido. A ausência de um filho homem começou a pesar não só na vida do casal, mas também na maneira como Farida era vista e tratada dentro do palácio. Farouk passou a temer que a opinião pública questionasse sua masculinidade, e esse medo, alimentado pelo orgulho e pela vaidade, logo se transformaria em obsessão. Número 12. Soluções absurdas para um problema inventado. Com a frustração se acumulando, Farouk começou a adotar medidas cada vez mais bizarras para tentar corrigir o que ele via como uma falha. Determinado a provar que era capaz de gerar um filho homem, o rei mergulhou num universo de superstições, receitas caseiras e métodos pseudocientíficos para aumentar sua virilidade. Vários tipos de poções milagrosas foram forçadas sobre Farida, algumas delas extremamente duvidosas e até perigosas. A situação chegou a tal ponto que o próprio rei se envolveu no experimento, consumindo quantidades absurdas de alimentos considerados afrodisíacos. Há relatos de que certa vez ele teria ingerido cerca de 600 ostras em apenas uma semana. A pressão para ter um filho do sexo masculino se transformou em uma paranoia dentro da família real. Farida, já emocionalmente abalada, se via cada vez mais isolada, vivendo sob expectativas irreais e humilhantes. Esse ambiente sufocante acabou criando o terreno fértil para os escândalos que viriam a seguir. Número 13. A primeira acusação de traição. A crescente tensão no palácio e a falta de afeto por parte de Farouk levaram a uma crise pública na imagem da rainha. Com o distanciamento emocional entre o casal e o comportamento negligente do rei, começaram a circular rumores envolvendo Farida em um suposto caso extraconjugal. A fofoca da vez era que a rainha estaria tendo um romance com um nobre chamado Wahed Yusri. O boato, embora nunca tenha sido comprovado, nem tampouco completamente desmentido, se espalhou com rapidez e ganhou força nas ruas do Cairo e dentro da própria corte. Mesmo sem evidências concretas, boa parte do povo acreditou. A reputação de Farida foi duramente abalada, e o escândalo serviu de combustível para os ataques verbais e emocionais que ela continuava sofrendo dentro do casamento. A ironia era cruel. Enquanto a rainha era julgada por um possível caso sem confirmação, Farouk exibia seus próprios casos com orgulho. O rei, afinal, não escondia de ninguém suas escapadas românticas, e já era notório por manter diversas amantes. Número 14. As traições do rei vêm à tona. Farouk não se preocupava em ocultar sua vida dupla. Na verdade, parecia fazer questão de jogar suas traições na cara da esposa e da opinião pública. Em vez de discrição, ele escolheu o exibicionismo. Comparecia a eventos oficiais acompanhado de suas amantes, sentava-as ao lado de autoridades e permitia que fossem o centro das atenções. Uma das situações mais marcantes ocorreu em um jantar real, quando o rei sentou sua amante ao lado do próprio primeiro-ministro do Egito, um gesto escandaloso que provocou mal-estar entre os presentes. Dentro do palácio, a humilhação era diária. Farida era acordada no meio da noite para ouvir o rei descrever em detalhes suas aventuras sexuais. Ele fazia questão de compartilhar suas experiências íntimas com a esposa, transformando a dor emocional dela em entretenimento próprio. O abuso psicológico era constante e o comportamento do rei passava de cruel para perverso. Farida, acuada e emocionalmente desgastada, começava a perder o brilho que antes encantava o Egito inteiro. Número 15. Outro escândalo e mais uma gravidez. Como se já não bastassem as dores anteriores, Farida foi novamente alvo de fofocas maldosas. Um novo escândalo estourou quando circularam boatos de que ela estaria envolvida romanticamente com o pintor britânico Simon Elwes, que havia sido contratado para retratar membros da corte. A resposta de Farouk foi furiosa.
Embora ele nunca tenha sido fiel à esposa e vivesse cercado de amantes, a ideia de que Farida pudesse se envolver com outro homem o enfureceu. Ele se sentiu traído, mesmo sendo o primeiro a quebrar os votos do casamento repetidas vezes. Farouk passou a perseguir Elwes, colocando sua segurança em risco. O artista teve que fugir do país para proteger sua vida. Tamanho era o poder de retaliação que o rei estava disposto a usar. Enquanto o escândalo ganhava as manchetes e circulava em sussurros entre os aristocratas, Farida descobriu que estava grávida novamente. Mas em vez de alegria, a nova gestação trouxe um novo drama. Muitos começaram a insinuar que o bebê poderia ser fruto de um romance extraconjugal. A situação explodiu em 15 de dezembro de 1943, quando a rainha deu à luz sua terceira filha, a princesa Fadia. Em vez de comemorar, Farouk mergulhou em um novo ciclo de paranoia e crueldade. Chegou a ameaçar Farida abertamente, dizendo que pensava em envenená-la. A partir daí, ela passou a evitar toda a comida servida no palácio, aceitando apenas beber água lacrada e aberta diante de seus olhos. A relação, que já era tóxica e abusiva, se transformava agora em um pesadelo completo. Número 16. A rainha isolada e o colapso do casamento. Após o nascimento da terceira filha, a princesa Fadia, em dezembro de 1943, a situação entre Farida e Farouk atingiu um nível irreversível. O casamento, que já estava repleto de abusos emocionais, traições públicas e desconfiança mútua, desmoronou de vez. A ameaça direta do rei, dizendo que sonhava em envenená-la, foi o estopim de um ciclo de paranoia que passou a dominar a vida da rainha. Farida, com medo real de ser envenenada, tomou medidas drásticas. Recusava-se a comer qualquer refeição preparada no palácio e só bebia água se a garrafa fosse aberta diante de seus próprios olhos. Ela já não confiava em ninguém à sua volta. Isolada, emocionalmente exausta e constantemente vigiada, a rainha viveu anos em um estado permanente de alerta. A partir da metade da década de 1940, Farida e Farouk passaram a viver completamente separados, mesmo que o divórcio ainda não tivesse sido oficializado. Ela ficou com a guarda informal das 3 filhas, Fáuzia, Faiza e Fadia, todas rejeitadas pelo pai por não serem meninos. Apesar de tudo, Farida nunca perdeu sua dignidade. E mesmo após o fim da monarquia, ela seguiu em frente, reconstruindo sua vida com arte, coragem e graça. Sua história continua viva como um lembrete poderoso de que nem toda princesa vive feliz para sempre, mas algumas, mesmo assim, conseguem se tornar rainhas de si mesmas. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!